Fala aí, pessoal. Vitória tranquila, goleada do Flamengo sobre o Bolívar e finalmente o flamenguista tendo um pouco de paz aí nesses últimos dias. Goleada, vitória convincente, a torcida animada no Maracanã. Vamos falar um pouco desse jogo e que muda completamente a situação do grupo do Flamengo na Libertadores, né? É engraçado a gente falar que o Flamengo encaminhou a classificação para as oitavas de final. Falar isso depois do jogo de terça-feira passada é algo impressionante, sinceramente. É algo que chama atenção, porque pós-derrota para o Palestino, a situação era caos completo, era crise na Gávea, com torcida indo protestar no aeroporto. Aí a situação começa a mudar com o empate entre Milionários e Bolívar na quinta-feira, se não me engano, quinta-feira passada. E aí depois o Milionários vai lá e empata com o Palestino também, nessa quinta rodada. E isso abre as portas para que o Flamengo, vencendo o Bolívar, assumisse a segunda colocação. E o Flamengo vai para a última rodada precisando de uma vitória simples para se classificar diante do Milionários no Maracanã. É um momento bem mais tranquilo para o Flamengo, é um momento de estabilidade. O Flamengo precisava muito disso, precisava ter paz para poder prosseguir e também de animação com jogos convincentes, com vitórias convincentes, e o Flamengo entregou isso contra o Corinthians, uma atuação muito boa, e agora contra o Bolívar, outra atuação excelente do Flamengo. A atuação contra o Bolívar, ela tem alguns fatores especiais, e o Flamengo conquista 3 pontos que o colocam na segunda posição e pode avançar com derrota, com empate, mas para não depender do jogo entre Palestino e Bolívar, uma vitória do Flamengo contra o Milionários o classifica para as oitavas de final. E aí, provavelmente, na segunda posição, o que não é muito bom, mas, cara, diante da situação, diante do que o Flamengo fez nas rodadas anteriores, é o melhor cenário pelo que aconteceu anteriormente, né? Passar em primeiro nesse grupo era uma das missões para esse início de Libertadores, não aconteceu, então se classificar passou a ser o mais importante. E o Flamengo ainda tem até uma chance de passar em primeiro, mas aí depende de uma vitória do Palestino lá na Bolívia, na altitude. Eu particularmente acho que isso não vai acontecer, mas de qualquer forma, o Flamengo ainda tem essa chance remota. Cara, o jogo começa com o Flamengo fazendo gol com 1 minuto, e é o melhor cenário possível, né? A torcida estava animada, a torcida estava apoiando, pediu raça, pediu para que o time entrasse amassando o adversário, e foi isso que aconteceu. Logo no primeiro minuto, Cebolinha vai lá, encara a defesa, faz o cruzamento, o Gerson domina, dá o tapa, faz 1-0. O Gerson que teve uma atuação excelente ontem, talvez a melhor atuação dele no ano. Ele passou por um problema sério, cirurgia, não voltou bem. A temporada do Gerson era bem ruim, para falar a verdade. Sofreu com muitas críticas, algumas justas, algumas injustas, mas enfim. Mas conseguiu ontem ter uma atuação excelente. Não só pelo gol, mas também pela movimentação, pelo apoio que deu na saída de bola. Por jogar tão bem do lado direito, né? O Tite conseguiu arrumar ali um espaço para que ele atuasse muito bem. Deu assistência para o gol do Pedro e também participou do segundo gol, que também é uma boa jogada do Flamengo. O De La Cruz toca pro Gerson dentro da área, ele faz o cruzamento na segunda trave pro Arrascaeta, a bola sobra, o Ayrton Lucas faz 2-0. E aí o Flamengo estava tão inteiro no jogo, em certo momento, o Bolívar até conseguiu equilibrar a partida. Colocou bola na trave, o Bolívar que não é um time que muitos imaginavam que era um time de pedreiro, né? Um time de perna de pau que resolveu se juntar para jogar lá. Cara, não é isso. O Bolívar hoje é um time bem melhor do que em anos anteriores. E ele conseguiu trazer dificuldade para o Flamengo. Equilibrou o jogo em certo momento, colocou a bola na trave, levou perigo, mas o Flamengo conseguiu depois retomar as rédeas do jogo, faz o segundo gol, tem a chance com o Pedro de fazer o terceiro. O Pedro dá um toque por cima, a bola vai para fora, e aí muita gente fica, perdeu a chance e tal, chance desperdiçada. No tiro de meta que o Bolívar cobra, o Flamengo rouba a bola, o Pedro serve o Cebolinha e o Flamengo faz o terceiro.
E é isso que tem que acontecer. O Flamengo tem que aproveitar as oportunidades que gera. De qualquer forma, é o Flamengo em cima, pressionando, com intensidade, volume de jogo, e isso acaba deixando o adversário atordoado. No segundo tempo, o Pedro vai lá, fecha o jogo, faz o quarto gol e o Flamengo fica tranquilo, até mesmo para o Tite controlar a minutagem dos jogadores. Então não tem necessidade do De La Cruz ficar até o final. Pode tirar ele para dar mais minutos ao Igor Jesus e o De La Cruz descansar. Ah, mas não vai ter jogo no final de semana porque o Brasileirão foi suspenso. Tudo bem, o De La Cruz não tinha necessidade de ficar até o final do jogo. O jogo já estava resolvido. Tirou a Arrascaeta, Pedro, tirou o Cebolinha também para dar mais minutos ao Gabriel, que precisava. Inclusive participou melhor do jogo do que contra o Corinthians. Deu mais tempo pro Luiz Araújo do lado esquerdo, né? Que foi uma tentativa aí do Tite. Eu nem acho que foi tão ruim, mas enfim. E o Lohan, que é muito bom de bola. O Lohan, eu acho que o Flamengo tá diante de um craque. É um moleque que consegue juntar inteligência com força física, com criatividade, com confiança. Esse moleque, porra, a confiança dele tá nas alturas e você percebe isso, porque ele parte pra cima sem medo. E eu acho que o Flamengo está diante de um cracaço. Então, uma vitória que acaba deixando o Flamengo muito mais tranquilo do que estava na semana passada. Em 8 dias, tudo mudou. E agora o Flamengo está bem mais próximo da classificação para as oitavas de final. É um momento bem melhor da temporada. A gente percebe pela volta do Cebolinha que o quanto ele é importante. Eu falei isso no outro vídeo. E de fato, ele é um cara fundamental. O Gerson jogando bem, mais um jogo. Pedro fazendo gol. A temporada do Pedro é impressionante, né? Por muito o artilheiro do time. E faz uma temporada realmente fantástica. A gente acabou naturalizando o Pedro ter quase 20 gols. E a gente não tá nem na metade do ano, né? Então isso realmente chama muita atenção. E a defesa tendo uma atuação até sólida, tendo uma atuação convincente. E o Flamengo garante uma vitória tranquila e agora vai ter essa semana aí de folga. Não lembro exatamente se o próximo jogo é contra o Amazonas ou contra o Milionários. Eu acho que é contra o Amazonas pela Copa do Brasil, mas enfim. E antes de encerrar esse vídeo, eu queria prestar aqui a homenagem ao Washington Rodrigues, o Apolinho, um dos maiores comunicadores da história do rádio brasileiro, dos maiores comunicadores do país, que acabou falecendo na noite de quarta-feira. De acordo com o que o Penido, num relato muito emocionante dele ao vivo, o Penido disse que o Apolinho viu o primeiro tempo, então ele faleceu fazendo uma das coisas que ele mais gostava, que era ver o Flamengo ganhar. Então, eu como jornalista, como comunicador, eu fico muito feliz de ter na minha profissão um dos caras que é um dos maiores ícones do país. O Apolinho marcou gerações. Durante muito tempo eu não tive TV por assinatura, né? TV a cabo. Então eu ouvia muitos jogos do Flamengo pelo rádio e eu ouvi esse cara durante muito tempo. Ele marcou a geração do meu pai, marcou a minha geração. Todo mundo conhecia o Apolinho. Treinou o Flamengo em determinado momento e fica aqui a minha homenagem a esse cara que foi um dos grandes do país, um dos maiores flamenguista que nos deixou. Então fica aqui a minha homenagem a ele e que Deus conforte o coração dos familiares, dos amigos que certamente estão sofrendo com esse momento. Então, Apolinho, essa vitória do Mengão, do nosso Mengão, foi para você e que você descanse em paz. É isso, galera. Tamo junto. Valeu.